Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco num livro que para a maioria de nós é muito complexo. Nós estaremos meditando no livro de Hebreus, capítulo 9. No Novo Testamento, pelo menos, nós temos pelo menos 2 livros que nós consideramos complexos. Um é o livro de Hebreus, porque para entendermos Hebreus é importante que nós entendamos muito bem o Antigo Testamento, principalmente a parte de Levítico, como também de Êxodos. Então é importante esse entendimento. Precisaríamos entender Levítico, Êxodos e também um pouco de Deuteronômio. Mas nós vamos estar aqui compartilhando com você aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Hebreus. Eu estou mencionando o apóstolo Paulo como autor da carta aos Hebreus, porque a maioria dos estudiosos realmente reconhecem que Paulo seria a pessoa mais própria, mais indicada para estar escrevendo esse livro, uma vez que ele, como fariseu, ele era muito bem instruído, muito bem orientado sobre todos os aspectos da lei. Agora, é algo que não se pode provar até hoje, se de fato a autoria é de Paulo. Mas pelo menos a maioria concorda que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. E no capítulo 9, nós vamos estar aqui compartilhando com você alguns princípios importantes. Nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, nós vamos falar também sobre a nova aliança que o Senhor fez com o seu povo. E à medida que nós falarmos sobre isso, nós estaremos tirando algumas lições. Uma outra complexidade quando se trata do livro de Hebreus, ou quando se fala da lei, do tabernáculo, da tenda e etc., a maior parte dos irmãos tem uma tendência a fazer uma interpretação alegórica. O que seria uma interpretação alegórica? A interpretação alegórica é quando alguém tenta dar um sentido espiritual para cada coisa, cada detalhe que é mencionado. E infelizmente isso acontece. As pessoas que estudam, por exemplo, sobre o tabernáculo, elas têm um significado espiritual para a cortina do tabernáculo, para as bases do tabernáculo, para as hastes do tabernáculo, para a madeira usada na construção da arca, e assim, é muita simbologia. E o que me preocupa é que esse tipo de interpretação não é respaldado por provas nem fundamento bíblico. É apenas uma opinião do autor. Então eu pessoalmente evito esse tipo de interpretação. Não sou muito dado a ouvir pregações desse tipo, porque eu acho muito especulativa. E também me parece mais uma interpretação dedutiva do que uma interpretação objetiva. Então acaba, às vezes, nem sendo uma interpretação, mas sendo mais propriamente uma opinião, uma vez que não pode ser comprovada dentro da palavra de Deus. Mas ao tratar do assunto aqui em Hebreus, eu vou tentar trabalhar dentro e até me limitar exatamente àquilo que é dito no capítulo 9. Eu não vou fazer especulações, tirando conclusões do que não é dito, até porque eu acho que esse não é um tipo de interpretação bíblica honesto e adequado. Então, queridos, não vou ler também um texto, porque o capítulo 9 ele é um pouco longo, ele tem ao todo 28 versículos, e por isso eu prefiro não ler todo o texto para não se tornar cansativo. Então nós vamos estar meditando na palavra, vamos seguir um roteiro, mas ao mesmo tempo, e gostaria por isso que você mantivesse sua Bíblia aberta, ao mesmo tempo nós vamos estar mencionando os textos que comprovam aquilo que nós vamos estar falando. Então vamos nos ater ao capítulo 9 da carta aos Hebreus. Então, por favor, já prepare aí sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Hebreus, e também prepare aí sua caneta, o seu lápis e o seu caderninho de anotações, para que você
não perca nada do que é tão precioso desses ensinamentos. Em primeiro lugar, queridos, feita essa introdução, nós precisamos entender que houve, se fala mais propriamente de duas alianças. Nós falamos da aliança que aconteceu, Deus fez com o seu povo, no momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, e também a aliança feita com Cristo, que foi também mediador daquilo que nós chamamos de uma nova aliança. Então se fala de uma velha aliança ou antiga aliança feita com Moisés e uma nova aliança feita através de Jesus Cristo e da sua obra realizada na cruz. Ainda que estas duas não tenham sido as únicas alianças que Deus fez com o seu povo. Há outras mencionadas, mas eu não vou desenvolvê-las aqui, porque no momento que nos interessa aquilo que foi a aliança feita através de Moisés no Monte Sinai e a aliança que já acontece com Jesus Cristo no Novo Testamento. E eu quero então que você entenda algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a primeira aliança, ela tinha leis sobre adoração e um santuário que estava rodeado por uma tenda, construído por mãos humanas. Isso se encontra no versículo 1 do capítulo 9. Você pode observar que diz o seguinte: a primeira aliança tinha leis sobre adoração e também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Ao redor desse santuário havia também uma tenda protetora, uma espécie de cerca feita com pedestais e também toda protegida com cortinas. E à medida que os judeus ou hebreus se deslocavam pelo deserto, eles montavam a tenda conforme a direção de Deus ou desmontavam a tenda. Agora, a outra coisa que é importante nós entendermos, o segundo ponto, é que esta tenda, ela era dividida em duas partes. Claro que essas duas partes não eram separadas, elas formavam um bloco só, mas elas eram divididas por uma cortina. Uma cortina que, se você olhar no Antigo Testamento, vai ter todos os detalhes. Tinha que ser feita de linho, um linho vermelho, bordado, com figuras de querubins. Então você pode ver no Antigo Testamento todos os detalhes, e eu não vou entrar nesses detalhes, porque não é exatamente isso que nos interessa. Pois bem, essa tenda, ela era dividida em duas partes, conforme diz o versículo 2. Versículo 2 diz assim: foi armada uma tenda dividida em duas partes. E aí nós vamos agora perceber quais são as duas partes desta tenda, porque essa divisão da tenda em duas partes, ela vai ser um dos referenciais mais importantes para que nós possamos desenvolver o conteúdo que nós queremos compartilhar com você e que também é compartilhado aqui na Carta aos Hebreus. Em primeiro lugar, havia uma parte que se chamava de lugar santo. O lugar santo era onde o sacerdote entrava diariamente para fazer ofertas e sacrifícios. Então preste bem atenção a esse termo. Diariamente. Todos os dias o sacerdote estava ali, fazendo mediação entre Deus e os homens, entre Deus e o povo hebreu, para que ele pudesse obter o perdão para os pecados do povo hebreu. Durante esse momento de mediação, eram feitos ofertas e sacrifícios. Então, no lugar santo, o sacerdote entrava diariamente para fazer ofertas e sacrifícios pelo povo de Deus. Agora, isso você pode perceber nos versículos 6 e no versículo 10. Se você olhar no versículo 6, diz assim: depois de tudo isso ter sido preparado,
os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. O dever religioso do sacerdote naquela época era mediar, fazer uma mediação entre Deus e o seu povo, pedindo a Deus que lhes perdoasse os pecados. E no versículo 10, se você observar, diz assim: essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, bebida e várias cerimônias de purificação. Então quero dar ênfase a essa questão que é muito importante. Havia então lugar santo, onde o sacerdote diariamente se apresentava para fazer a mediação entre Deus e o seu povo, e nesse lugar eram oferecidas comidas, bebidas, e também eram feitas as cerimônias de purificação. Agora, isso significa que os sacrifícios de animais, eles não tornam perfeito o coração das pessoas que adoram a Deus. Por que não? Exatamente pelo fato de que essas ofertas tinham que ser continuamente feitas. Esses rituais aconteciam todos os dias. Esses rituais muitas vezes começavam pela manhã e se estendiam até a noite. E algumas festas que envolviam também cerimônias e rituais e ofertas de alimento ou bebidas, às vezes elas duravam uma semana. Elas passavam vários dias consecutivos sendo realizadas. Havia inúmeras ofertas e também inúmeras festas que envolviam essas ofertas e sacrifícios. Agora, uma coisa é importante considerarmos: estas ofertas e sacrifícios, todos estes cerimoniais, eles não traziam de fato purificação, não tornavam o coração dessas pessoas aptos para uma plena adoração a Deus. Eles não estavam com o coração realmente pronto, preparado para uma plena, para uma perfeita adoração a Deus, e nós vamos explicar um pouco mais adiante por quê. O segundo ponto que eu quero que você preste atenção é que, enquanto o lugar santo estivesse aberto, o lugar santíssimo não poderia ser usado. É uma outra coisa importante esta declaração, e lá na frente você também vai entender por quê. Então, se o lugar santo estava aberto, o lugar santíssimo teria que estar fechado. Por quê? Não era qualquer sacerdote que poderia entrar no lugar santíssimo. Somente o supremo sacerdote ou o sumo sacerdote é que poderia entrar no lugar santíssimo ou no santo dos santos, como também era conhecido este lugar. Portanto, se havia um sacerdote no lugar santo e ele estava ali executando algum tipo de cerimônia, o lugar santíssimo teria que estar fechado, lacrado, porque o lugar santíssimo só poderia dar acesso ao sumo sacerdote, e na verdade as demais pessoas, mesmo sendo os sacerdotes comuns, não poderiam nem mesmo olhar para dentro, porque havia uma punição da parte de Deus. Então, meus amados, esses pontos que eu estou mencionando são importantes e logo mais você vai entender por quê. O outro ponto que eu quero considerar com você é que os rituais tinham valor somente até que Deus renovasse todas as coisas. Ou seja, aquele ritual era algo momentâneo, parcial, para aquela época, para aquele contexto, e portanto ele já não se aplica mais hoje, porque existe uma nova realidade a partir da nova aliança feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, há ainda um ponto que eu quero considerar com você. Eu vou só reforçar o outro lado, aliás, a outra parte desse santuário.
Já mencionei que havia o lugar santo e também estou reforçando agora que há também o lugar santíssimo, que já foi mencionado. O lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote ou o supremo sacerdote, e só poderia fazê-lo uma vez por ano. E o sacerdote, antes de poder entrar naquele lugar, o lugar santíssimo, ele precisaria fazer, em primeiro lugar, rituais por ele mesmo, porque ele se considerava e tinha consciência de que ele era um homem pecador, imperfeito, portanto desqualificado para entrar naquele santuário, que se chamava de lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Por isso, ele começava a cerimônia purificando a si mesmo, e só depois ele entraria neste lugar, conhecido como Santo dos Santos. E uma outra coisa que eu quero que você saiba, dentro desse lugar, o Santo dos Santos, havia algo especial que eu quero mencionar. Não era só isso, mas também eu quero destacar somente esse ponto. Dentro do lugar do Santo dos Santos, havia uma arca, conhecida também como Arca da Aliança, que o Senhor mandou construir. Ela era feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro, e sobre ela havia 2 querubins, cujas asas se tocavam. Eles estavam então em pé, um de frente para o outro, esticando as asas nessa posição para a frente, e se encostavam as asas na ponta uma da outra. E ali o Senhor falou para Moisés que naquele lugar, no centro daquela arca, da tampa da arca, entre os querubins, o Senhor se manifestaria, o Senhor se revelaria e falaria com Moisés. Então, meus amados, nós temos aqui dentro do Santo dos Santos a arca, também conhecida como Arca da Aliança. Esta arca era o lugar da presença de Deus, e esta arca também era o lugar de perdão de pecados. Era lugar da presença de Deus e era lugar de perdão de pecados. Porque uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali e ele então, diante de Deus, pedia, rogava pelo perdão dos pecados de todo o povo. Então a Arca da Aliança é sobre a Arca da Aliança, que era a sua tampa, entre os querubins, havia o lugar da presença de Deus, no original chamado também de Shekinah, que significa presença de Deus. Então ali havia a presença de Deus e também ali era um lugar que representava o perdão dos pecados de todo o povo de Deus. Agora, isso é o que havia sobre a arca, os querubins e este espaço onde se manifestava a presença de Deus. Mas dentro da arca havia algumas coisas interessantes que eu também quero chamar a atenção. Em primeiro lugar, dentro da arca havia o maná. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos nessa peregrinação, 40 anos de travessia do deserto. E então eles clamaram a Deus, pedindo por comida, e o Senhor decidiu mandar sobre eles, como se fosse uma chuva, veio como uma névoa, algo que parecia como flocos de neve, mas que era chamado maná. Não era exatamente neve, mas era como se fosse neve, porque ele tinha um gosto adocicado, mas ao mesmo tempo ele derretia com o sol. Então esse maná, como para lembrar o povo, para que o povo não esquecesse da misericórdia e da bondade de Deus para com eles, esse maná representava a provisão de Deus para a alimentação e salvação do seu povo no percorrer do deserto. Agora,
Se você observar no Novo Testamento, no capítulo 6 do Evangelho de João, mais exatamente no versículo 51, Jesus diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Porque havia uma polêmica entre ele e os fariseus e mestres da lei, e eles defendiam Abraão como sendo o homem que os representava, e eles não aceitaram a Cristo como representante deles, do povo de Israel. E então eles começam a debater com Jesus, eles falam de Abraão, e Jesus diz: olha, Abraão, aliás, falam de Moisés, e ele então, Jesus diz: olha, Moisés ele comeu o pão que desceu do céu lá no deserto, ele comeu do maná, mas ele morreu. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou aquele pão do qual vocês poderão comer e vocês viverão eternamente. E eles não entenderam o que isso significava. Alguns chegaram a ter o questionamento: como é que pode? Ele fala que nós vamos comer da sua carne, beber do seu sangue. Posteriormente eles levantam esses questionamentos, porque eles não compreendiam o que Jesus queria dizer com aquela sua mensagem, de que ele seria o pão da vida. Então nós temos aqui, meus queridos, guardado na Arca da Aliança o maná. Isso foi feito por ordem de Deus, por direção de Deus, para que o povo de Israel se lembrasse sempre que Deus era a sua provisão. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias da vida, ainda que eles tivessem que percorrer um deserto, ainda que eles tivessem que atravessar um deserto, ainda que eles não tivessem nenhuma opção para sobreviver, Deus era aquele que era o provedor de tudo que lhes era necessário para viver. Então, no deserto, Deus se revela milagrosamente através daquele maná, e ele prova para o seu povo, para o povo hebreu, que ele seria capaz de suprir todas as necessidades deles. Isso é importante para nós hoje, queridos, porque eu quero que você entenda que ainda hoje, na nossa realidade, Deus não age de um modo diferente. Muito pelo contrário, Ele continua sendo a nossa provisão. Ele continua sendo o Deus que provê tudo aquilo que é necessário para que nós vivamos e vivamos bem. Portanto, nós temos esta confiança. Assim como Deus fez descer do céu maná para o seu povo no deserto, o Senhor também há de derramar as suas bênçãos sobre nós, o seu povo, de tal modo que todas as nossas necessidades sejam supridas. Agora eu quero só fazer uma observação aqui, porque infelizmente algumas igrejas hoje praticamente pregam que Deus promete que todas as nossas vontades serão cumpridas. E isso não é verdade, não tem respaldo bíblico. O que a Bíblia fala é que todas as nossas necessidades seriam cumpridas. Portanto, presta atenção nesse ponto, que ele é muito importante. Então havia ali dentro da Arca da Aliança o maná, que representava a provisão de Deus para o homem. E no Novo Testamento nós percebemos que a principal provisão de Deus para o homem não é o pão que lhe sustenta o corpo, a vida terrena, a vida material, a vida biológica, mas agora Deus provê um novo alimento, que é o próprio corpo de Jesus, que foi moído por nós, e este alimento não é um alimento para as nossas necessidades materiais, mas é o alimento supremo para as nossas necessidades espirituais. Então Jesus está aqui no Novo Testamento representando este maná que se encontrava na Arca da Aliança, e ele agora não fala mais de maná, porque o maná desapareceu, a Arca da Aliança desapareceu, todo o que envolvia aquele ritual da época de Moisés desapareceu, e agora nós temos o Filho de Deus se revelando ao seu povo como o pão da vida. E isso é muito importante. Em segundo lugar, havia também naquela arca, dentro da arca, o bastão de Arão. O bastão de Arão, ele surge em um momento de conflito,
porque muitas pessoas, inclusive da própria linhagem sacerdotal, na caminhada pelo deserto, começam a questionar a autoridade de Arão. Alguns diziam, não, nós também somos levitas, e por que só Arão nos representa? Por que só Arão pode ser sumo sacerdote? Depois de toda essa polêmica, há várias situações de castigo que Deus lança sobre o povo, e finalmente o Senhor, para botar um ponto final na questão, ele apresenta a seguinte proposta. Ele diz assim, olha, chamem um representante de todas as tribos. Então, cada representante de sua tribo trouxe o seu bastão. E naquele momento o Senhor disse, pegue o bastão de cada um deles, que eram 12 ao todo, incluindo o bastão de Arão, e coloquem dentro do lugar sagrado, dentro do Santo dos Santos. E aí o Senhor diz o seguinte, amanhã, o bastão que tiver florescido, esse será o bastão da pessoa que eu escolhi para conduzir o meu povo como sumo sacerdote, como sacerdote supremo. Então foi colocado ali, próximo à arca inicialmente, depois colocado dentro da arca posteriormente, o bastão de Arão e todos os demais também estavam ali dentro do lugar conhecido como Santo dos Santos. No outro dia, então, foram verificar qual bastão havia florescido. E, meus amados, aqui um ponto muito importante. O bastão, ele era um instrumento utilizado para apoio e também para proteção. O bastão poderia ser usado como arma ou poderia ser usado para se apoiar naquele percurso ou nas regiões de areal desértico ou nas regiões pedregosas, para que aquela pessoa que estava se deslocando pudesse se apoiar com mais firmeza. Porém, há uma coisa importante. Esse bastão, ele era feito de uma madeira bem selecionada, precisava ser uma madeira bastante dura, que aguentasse realmente as intempéries do deserto, e se precisasse também usar como arma, que também fosse capaz de suportar ao enfrentar obstáculos, mas esta era uma madeira, então, que teria que ser muito rígida e também teria que passar por um processo para que ela se tornasse o mais dura possível. E ela, então, já era uma madeira seca, porque ela havia sido cortada da sua raiz e também eram retirados os seus galhos e as suas folhas ou flores. Então o bastão, podemos dizer que era um objeto totalmente estéril, jamais poderia produzir nada, incapaz de frutificar. Mas o que acontece de sobrenatural neste momento, queridos, é que aqueles bastões foram colocados ali dentro do lugar conhecido como Santo dos Santos, e no outro dia, quando entram naquele lugar, algo miraculoso havia acontecido. Aquele bastão seco, aquele bastão estéril, sem raiz, sem galhos, sem folhas, havia florescido. Então havia ali uma ação sobrenatural de Deus e um reconhecimento de que Arão era a pessoa escolhida por Deus e ninguém mais para representá-lo nos rituais como sumo sacerdote. Aquilo ali encerrou toda a polêmica. Mas, meus queridos, o que isso tem a ver com o Novo Testamento e com a pessoa de Jesus? Meus queridos, isto tem a ver com o fato de que aquele que possuía o bastão que florescia era o supremo sacerdote, o superior sacerdote. E no Novo Testamento, aqui em Hebreus, Jesus é apresentado como sendo esse supremo sacerdote, superior a todos os sacerdotes. O livro de Hebreus começa afirmando que Jesus era superior aos profetas, que Jesus era superior aos anjos, que Jesus era superior a Moisés, que Jesus era superior a Arão,
porque Jesus é considerado no Novo Testamento como o supremo sacerdote do povo de Deus. Não havia mais arca da aliança, não havia mais tabernáculo, mas havia o sumo sacerdote, porque havia ainda um tabernáculo, que não mais era terreno, mas o tabernáculo celestial, onde Jesus entraria para rogar ao Pai por nós e pela purificação e perdão de todos os nossos pecados. Então Jesus passa a ser essa pessoa de autoridade, que nós temos inicialmente essa autoridade reconhecida para com Arão, porque o seu bastão floresceu, e agora no Novo Testamento nós temos essa autoridade reconhecida para com Jesus, porque Jesus foi o único que pôde entrar nos céus e se apresentar diante de Deus, purificado e, portanto, apto para interceder por nós, para clamar a Deus por nós, pedindo perdão de nossos pecados e a nossa purificação. Em seguida, queridos, havia também, naquele espaço, dentro da Arca da Aliança, uma outra coisa muito importante, que eram as placas de pedra que continham a lei ou os 10 mandamentos. Meus queridos, quando Moisés subiu ao monte, o Monte Sinai, para se encontrar com Deus, Deus mandou que ele levasse 2 placas de pedra, e nessas placas de pedra, ele deveria escrever aquilo que o Senhor ordenasse. Então, Moisés escreveu ali nas placas de pedra os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e etc. Então, ali naquelas placas de pedra estavam os 10 mandamentos. E estas 2 placas de pedra, o Senhor ordena que elas sejam colocadas dentro da arca. Então, nós temos agora também, dentro da arca, a lei de Deus. Ela estava dentro da arca. Agora, vamos fazer algumas considerações baseadas ainda no texto para levarmos também as aplicações. Que significado tem para nós, significado prático, todas essas afirmações e toda essa simbologia relacionada com os rituais do Antigo Testamento que compreendiam os sacrifícios no santuário? Então vamos observar. Em primeiro lugar, no versículo 12 do capítulo 9, diz que Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo. E quando ele entrou no lugar santíssimo, ele não levou consigo, como costumava fazer o sumo sacerdote, sangue de animais, mas ele levou o seu próprio sangue. E desta forma, ele obteve para nós a salvação eterna. Você pode olhar aí para a sua Bíblia no versículo 2 que diz isso. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para obter sacrifícios, pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Portanto, é importante entender o significado desta palavra eterna, relacionado com salvação, esse adjetivo que classifica a salvação, que é um substantivo. É importante entendermos por que esta salvação é eterna. Deixa eu lhe explicar. Todos os rituais feitos no Antigo Testamento pelo sacerdote ofereciam ao povo algo momentâneo, algo circunstancial, algo para aquele momento, para aquela hora, para aquele dia de sacrifício. Mas esse sacrifício já não valia para o outro dia. No outro dia, ou qualquer outro pecado cometido, teria que haver novos sacrifícios. Então, frequentemente, o povo de Israel pecava e sacrificava, pecava e sacrificava, pecava e sacrificava. Mas aqui está falando que Jesus Cristo se tornou mediador de uma salvação que é eterna. Ou seja, esse sacrifício não precisa se repetir, porque Jesus fez um sacrifício, ele fez uma expiação, ele tomou uma medida
definitiva para que o seu povo possa viver livre de uma vez para sempre de todo o pecado. Dos pecados do passado, dos pecados do presente e dos pecados do futuro. Esse é o Deus perfeito, o sacerdote perfeito. E ele poderia ser o sacerdote perfeito, fazendo uma obra perfeita, porque ele era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Em razão da sua glória, da sua majestade e do seu poder, somente ele poderia fazer um sacrifício que tivesse valor eterno, contínuo, permanente para a nossa vida e nos libertasse de uma vez para sempre dos nossos pecados. Um outro ponto que eu quero considerar com você, ele diz que cada pessoa tem que morrer uma só vez e depois disso então ela será julgada por Deus. No ritual de Moisés, cada vez que aquele animal era morto, ele simbolizava a morte da pessoa que o oferecia. Quando você vem para a nova aliança com Jesus, uma vez que Jesus morreu uma única vez e para sempre pelo perdão dos nossos pecados, também nós morremos uma vez com Cristo, porque em Romanos fala que uma vez mortos para o pecado, devemos viver para Deus. Então nós morremos com Cristo. A palavra de Deus diz assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A morte de Cristo foi definitiva. E como nós morremos em Cristo, a nossa morte para o pecado também foi definitiva. Nos resta, pois, assumir uma postura de abandonarmos todos os nossos pecados e vivermos definitivamente comprometidos com Jesus, que nos proporcionou uma salvação eterna e não apenas uma salvação momentânea, como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento. O outro ponto que eu quero compartilhar com você, no versículo 13 diz que o sangue de animais purificava por fora, mas só o sangue de Cristo nos purifica por dentro. E Jesus, ele faz questão de frisar isso na sua palavra, porque os fariseus se preocupavam muito com a purificação externa. Eles purificavam as roupas, eles purificavam os pratos, eles purificavam as mãos, lavando-os, eles purificavam tudo. No entanto, Jesus olhava para eles e os chamava de sepulcros caiados, porque por fora eles pareciam maravilhosos, estavam pintados de branco, muito bonitos, mas por dentro, tudo neles era podre. E por isso é que Jesus depois ensina para os seus discípulos e orienta: olha, o importante não é o que entra pela boca, não é lavar as mãos ou fazer qualquer tipo de ritual externo. O importante é o que sai da boca, porque vem do interior, vem do coração. Portanto, queridos, importa entendermos que nenhum tipo de religiosismo será autêntico se não for resultado de algo que vem do seu interior, do seu íntimo, e brota para Deus através do reconhecimento da sua obra feita por mim e feita por você. Este ensinamento é essencial para vivermos uma espiritualidade autêntica e não uma religiosidade falsa. É importante entendermos isso. O outro ponto, meus queridos, que fala do versículo 14 ainda. Você pode me acompanhar olhando para o versículo 14, que há vários pontos mencionados. Além de nos purificar por dentro, o sangue de Cristo, ele tira a nossa culpa. Ele não só purifica por dentro, mas ele tira a nossa culpa. Em terceiro lugar, ainda no verso 14, diz que o sangue de Cristo nos dá condições de servirmos plenamente ao Deus vivo. Não podemos servir a um Deus santo com uma vida totalmente fora dos seus preceitos, dos seus princípios, da sua vontade. E diz também ainda
que no versículo 14 nós já não mais praticamos cerimônias que não valem nada. Observa, estas cerimônias agora não valem nada, porque na verdade aquelas cerimônias eram apenas símbolos do que haveria de acontecer no futuro pela obra realizada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então agora o autor de Hebreus faz uma afirmação categórica e importante que nós entendamos hoje. Estas cerimônias não valem mais nada, porque todo cerimonialismo necessário para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a retirada da culpa e da condenação de sobre nós, já foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, sendo Ele o sacerdote perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a nossa confiança tem que ser totalmente depositada em Jesus e não mais em cerimônias e rituais. O outro ponto que eu quero compartilhar com você, no versículo 15, é que diz que Cristo consegue fazer agora uma nova aliança. Não é mais uma aliança baseada em rituais, em cerimoniais, mas é uma aliança que é o próprio Filho de Deus fazendo com Deus Pai. É Deus Filho fazendo uma aliança com Deus Pai, e nesta aliança, Deus Filho morre por nós, e Deus Pai, aceitando a sua morte sacrificial, nos perdoa de todos os pecados, nos livra de toda culpa e nos purifica de todo o mal. Esta é a nova aliança. Esta aliança também tem uma implicação para nós, porque uma aliança não pode ser unilateral. Ao mesmo tempo que Deus assume nesta aliança o compromisso de nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de todo o mal, nós, da nossa parte, temos que assumir com Ele o compromisso de nos afastarmos de todo o mal e de vivermos uma vida que seja agradável a Ele. Isso é essencial. Uma aliança não pode ser unilateral, ela precisa ser bilateral. Esta aliança, na verdade, é feita entre Deus e o homem, mas o mediador desta aliança é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício por nós, e não foi um animal que foi oferecido, ele ofereceu a sua própria vida e derramou o seu próprio sangue para nos purificar de uma vez para sempre, para nos dar salvação eterna e não uma salvação circunstancial, como acontecia no sacrifício de animais. E continuando aqui, meus queridos, ainda no versículo 15, ele diz que os que foram chamados por Deus podem receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu em razão desta nova aliança. Em razão desta nova aliança, o homem volta a ter comunhão com Deus e todas as promessas de Deus podem se tornar reais, palpáveis na vida do homem, cuja vida é entregue ao Senhor Jesus. É o homem que reconhece em sua vida o senhorio de Jesus. Portanto, através de Cristo, Deus põe a sua lei no nosso coração e na sua mente. A lei que estava gravada nas pedras e colocada dentro da arca, agora já não estão mais gravadas na pedra e nem estão mais colocadas dentro da arca. Elas estão colocadas em nós, porque nós somos o santuário de Deus e elas não mais estão gravadas em pedra, mas estão gravadas no nosso coração, como afirma o versículo 15 da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, no qual estamos meditando. Portanto, queridos, através de Cristo, a lei do Senhor deixa de ser um ritual cerimonial e passa a ser algo interior, que está gravado no nosso coração, e isso nos leva a compromisso sério com Deus. Isso é importante entendermos. Portanto, meus queridos, no versículo 19 diz que a partir deste fato, uma vez que foram purificados os nossos pecados, nós temos a plena certeza
que seríamos recebidos no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava. Agora esse espaço é aberto para todos nós, inclusive quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus declara que o véu do templo foi rasgado. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado e agora todos nós temos acesso, perfeito acesso, pleno acesso ao Santo dos Santos, o que significa que nós temos pleno acesso à presença gloriosa de Deus. Não precisamos mais de nenhum intermediário, a não ser Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que se ofereceu por nós e que deu a sua própria vida por nós. Que algo precioso! Como é maravilhoso esse fato realizado e também o conhecimento desse fato. Muitas pessoas perdem a oportunidade de viver na presença de Deus porque desconhecem esse fato. E alguns que o conhecem, infelizmente, não creem nesse fato. Deus abriu as portas da sua santa presença. Deus abriu as portas do seu lugar santíssimo. Deus permitiu que as cortinas se rasgassem. E você pode agora se deparar com a arca de Deus, no sentido espiritual. E ali no meio dos querubins, adorar a Deus, como fazia Arão, o sumo sacerdote. Você, através de Cristo, pode adorar o Senhor plenamente. Portanto, queridos, Cristo entrou no próprio céu e se colocou na presença de Deus em nosso favor. Nós podemos desfrutar desta liberdade de entrar na presença de Deus, porque o nosso Senhor, que nos representa como sumo sacerdote, também Ele nos céus entrou plenamente na presença de Deus. E agora Ele se encontra à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e nós também podemos ter acesso a este Deus Pai Todo-Poderoso em razão da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Agora, para concluir, querido, essa meditação, eu quero apresentar para você um fato importante mencionado no último versículo, versículo 28 do capítulo 9. Diz assim: Cristo aparecerá pela segunda vez, não mais para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. E esta salvação agora não é salvação do pecado, porque Cristo já nos salvou do pecado. Esta salvação agora é quando Cristo volta para levar a sua igreja e nos convida para irmos com Ele e sermos arrebatados para as regiões celestiais e estarmos para sempre na glória com Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele a quem antes não tínhamos acesso, mas agora pelo sangue do seu Filho nós temos pleno acesso, perfeito acesso, completo acesso à presença de Deus. Se você quer desfrutar deste privilégio, desta oportunidade, desta liberdade, então você só tem que se render a Jesus, o Deus Supremo, o sacerdote supremo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você quer tomar esta decisão agora, eu quero orar por você. E se você já é um servo de Deus, eu quero que você medite nessas palavras e considere. Você tem plena liberdade para entrar totalmente na presença de Deus, sem condenação, sem culpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados e os abandonarmos, nós temos a certeza que seremos purificados de todo pecado. E assim podemos entrar na presença de Deus sem temor, vivendo em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, como falou Lucas no capítulo 1, quando fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o Messias. Você, portanto, pode ter esse privilégio. Eu quero agora concluir orando por você, pela sua vida. Vamos orar, queridos. Pai eterno e santo, que esta mensagem seja poderosamente gravada e que ela permaneça no nosso coração e frutifique, transforme a nossa vida e nos leve plenamente à tua presença, para vivermos uma vida que seja também perfeitamente agradável a ti. Em nome de Jesus. Amém.